Amados irmãos, hoje nós vamos começar a falar um pouco sobre o mapeamento propriamente dito, porque a gente falou sobre bastante coisa, mas como é que faz um mapeamento na prática? Então, quando você estiver aqui ouvindo essas informações, aí você tem que pensar como se você estivesse diante de alguém. Então, você está diante de alguém e você vai realizar um mapeamento espiritual. Então, tem algumas informações que você precisa saber o que fazer, o que perguntar, por que área começar, fazer isso tudo. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, e se der tempo hoje, a gente ainda vai falar sobre alianças de sangue. Se não der para falar hoje sobre alianças de sangue, a gente fala no nosso próximo encontro. Amém? Então, aqui nós temos na tela, libertação por quê? Assistimos um acontecimento que talvez não tenha precedente na história, que é a dissolução do grupo familiar, da família. Pela primeira vez a instituição familiar está desaparecendo e as consequências são imprevisíveis. Então o que a gente está vendo hoje demais? Separações, orfandade, morte da visão. Satanás tem trabalhado para destruir a figura do sacerdote, do pai, e já tem tempo isso. Só que agora está cada vez mais forte, mais intenso. Quando você mata o sacerdote, o pai, você está matando a visão da casa. A casa fica sem direção. Porque a direção Deus dá para o homem. A direção Deus dá para o sacerdote. Quando Deus falou com Abraão para ele sair da sua terra, ele falou com quem? Ele falou com Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Quando Deus manda construir a arca, Deus fala com quem? Deus fala com Noé. No jardim, Deus fala com Adão. Irmãos, Deus fala com o homem e dá direção e visão ao homem. E nós precisamos entender, fazendo um parênteses aqui, para cumprir uma visão de Deus, para fazer o plano de Deus se cumprir na nossa vida, nós sempre vamos precisar de fé. Todas as vezes. Não tem como cumprir visão de Deus sem fé. É impossível. Aliás, a Bíblia diz: é impossível agradar a Deus sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aqueles que dele se aproximam precisam crer que ele existe e que ele é recompensador daqueles que o buscam. Agora veja só a visão. Deus pede para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. É uma visão de Deus sem nenhum detalhe. Uma visão de Deus nublada. Sai da tua terra e vai para o lugar que eu ainda vou te mostrar, não estou te mostrando. Então, para você sair de um lugar que eu nem te mostrei qual é ainda, você precisa de fé ou não precisa de fé? Então você precisa de fé para obedecer a Deus e para cumprir aquela proposta, aquela visão de Deus para a sua vida. Veja que Abraão precisou de muita fé para sair da terra dele e ir para um lugar que Deus vai mostrar. Deus não mostrou ainda. Precisa de fé. Então você precisa entender isso. Que na libertação, nós precisamos, para ser ministros de libertação, precisamos também de ter muita fé. Agora, por exemplo, você tem lá Abraão, mas você tem lá Noé. Noé, Deus, como é que Deus trabalhou a visão com ele? Deus deu os detalhes? Deus disse como é que tinha que ser a arca, o tamanho, a altura, a janela, o betume, por dentro, por fora, tudo direitinho, dava para enxergar direitinho o que Deus queria? Perfeitamente. Aí Deus desenhou o projeto assim, ó, igual um arquiteto, um engenheiro, fez tudo assim, desenhou direitinho e disse para Noé: o que eu quero é esse barco aqui, ó. Agora precisa de fé para construir aquele barco, porque isso daí nunca tinha chovido. O negócio lá não tinha água. Aí você tem uma visão detalhada, você fala: não, mas quando Deus dá os detalhes, nem precisa de ter fé, porque a gente já está enxergando.
Só que aquilo que Deus está te mostrando, precisa de ter muita fé para você fazer, porque não tem sentido para a lógica humana. A fé é sempre lá além da razão. E o que Satanás está tentando roubar muito aqui que a gente está falando, é a visão da casa, a visão da família, a visão da igreja, matando o sacerdote, matando o pastor, matando o líder religioso, o pastor auxiliar que está responsável de uma área, o pai que é responsável, lá no seu trabalho que você tem uma responsabilidade, e aí você perdeu a sua visão, você já começa a andar em círculos. Perdeu a sua visão, você já não tem mais um lugar para você chegar, você está indo, você está sobrevivendo. Então Satanás fará de tudo, presta atenção nisso, para te roubar a visão que Deus te deu. Deus te deu. Então a primeira pergunta que nós podemos fazer essa noite é: qual é a visão que Deus te deu? Pastor, eu já esqueci. Então começa a orar aí, para Deus trazer isso de volta à sua mente. Porque com certeza, quando Deus chama, Deus comissiona, Deus mostra, Ele aponta uma direção para nós, para todos nós. Amém, irmãos? Amém. Separações, orfandade, morte da visão. Cultura do não casamento. Sexo livre, drogas, cultura do não casamento. No que isso implica? O não casamento é o ajuntamento, o não casamento é a ausência de compromisso, é a ausência de responsabilidade. O não casamento também não deixa de ser um treinamento para infidelidade, para um relacionamento descartável, egoísta, egocêntrico, hedonista, aonde cada um está só pensando em si mesmo. Então você precisa entender isso também. Satanás está trabalhando o egoísmo, o hedonismo, a cultura ao prazer, a cultura de nós desejarmos fazer mais os nossos desejos e vontades do que cumprir a palavra de Deus. Disso também precisamos libertar. Indústria do aborto. O aborto está aí para quê? Para matar uma linhagem inteira. Quando eu estive lá, a gente foi visitar a igreja do pastor Henrique lá em Portugal, que ele estava na nossa igreja. Deus chamou ele lá para Portugal e nós fomos lá visitá-lo. E nós fizemos algum atendimento de libertação lá. E a mulher falou assim, para fazer aborto aqui em Portugal é a coisa mais fácil, porque o aborto é legalizado. E o aborto legalizado, então, ela tem o melhor hospital, os melhores médicos, é só chegar e fazer. Só que o aborto legalizado significa o pecado legalizado, a legalização do pecado, a iniquidade institucionalizada. Isso traz maldição sobre a nação. E sobre o aborto, nós temos um estudo que nós vamos, com a graça de Deus, dar uma olhada hoje, para você entender as implicações do aborto e dessa aliança de sangue, como que isso afeta nossas famílias, nossa própria vida. Distúrbios depressivos, perda de vínculos existenciais, que eleva muitos os índices de abuso e violência, falência familiar, legado de miséria e violência. Então aqui, é libertação por quê? Libertação por causa disso. Libertação por causa da idolatria. Libertação por causa do homicídio, do suicídio, das dores, das perdas, das injustiças, das decepções, das mágoas, das desilusões, do abandono, da rejeição. Libertação de tudo aquilo que nos tira da presença de Deus, que nos rouba a comunhão com Deus. Libertação e expulsão de demônios. Expulsão de demônios normalmente associada ao processo de evangelização. A expulsão pode ser necessária para alcançar um objetivo maior, a salvação. Tomada a decisão, a pessoa está totalmente livre? Todo o seu passado está resolvido? Não. É necessário lidar responsavelmente com as respectivas causas que viabilizam a exploração demoníaca. Lixo atrai moscas, ratos, baratas, mau cheiro. Então nós não vamos trabalhar sai-sai, quebra-quebra. A essência da libertação é a santificação. Temos que lidar com as causas, memória ferida,
vergonhas, abusos e traumas encobertos, pecados ocultos, feridas geracionais, relacionamentos quebrados, heranças familiares, alianças. Agora o mapeamento. Primeira coisa, mapeamento é uma técnica. Irmãos, não é. Técnica liberta? Não, técnica não liberta. Muitas pessoas entram em contato conosco e falam assim, manda para nós o mapeamento. Porque se mandar o mapeamento, nós vamos conseguir, então, fazer um processo de libertação, fazendo as orações que estão no mapeamento e marcando xizinho nas questões. Marcar xizinho nas questões e fazer oração que está no mapeamento não irá libertar você nem eu. Nós precisamos entender que o mapeamento é só uma ferramenta. E como uma ferramenta, ele pode ser trocado por outra ferramenta, ele pode ser melhorado, ele pode ser mudado, ele pode e deve ser mudado e adaptado. Ele é só um método. Quem liberta é Jesus, e o que liberta é a resposta que damos a Jesus. Jesus disse, a Bíblia diz, um coração quebrantado, um espírito contrito, não rejeitará o Senhor. Então, o mapeamento tem uma função de ser uma ferramenta para a gente colocar de forma sistemática a nossa vida por áreas, para ficar de forma mais clara e didática os processos, os nossos quartos das nossas almas. Então é uma técnica, é muito mais que uma técnica, é um encontro com Deus através do reconhecimento da verdade, que Jesus Cristo é o Senhor e que por sua obra na cruz tornou sem efeito todas as obras do diabo. Liberto para sempre. Pastor, já fiz um mapeamento espiritual uma vez, lá não sei aonde, e porque fiz esse mapeamento espiritual, agora eu estou liberto. E se Cristo me libertou, verdadeiramente eu sou livre. Isso é verdade. Mas uma vez que você é liberto de algo, você está liberto para sempre daquilo, ou você pode voltar a ficar prisioneiro de uma área que você já foi liberto? Exemplo que você vai reconhecer. Você ficou devendo na praça. Ixi. Aí chegou uma cartinha escrita para você assim, urgente. Urgente, você já fala misericórdia. Esqueci de pagar alguma conta. E aí está avisando que o seu nome está lá no Serasa, no SPC, no CEPROC, não sei aonde. Aí você fala assim, eu vou ficar liberto dessa conta. Eu vou ficar liberto dessa dívida. E para ficar liberto dessa dívida, o que você precisa fazer? Pagar. Colossenses 2, versículos 13 e 14, por ali vai dizer o quê? Que Jesus Cristo humilhou Satanás, fazendo o quê? Pregando o escrito que havia de dívida contra nós. O que ele fez? Ele cravou no madeiro. Quem que pagou toda a nossa dívida? Jesus. Então daí eu estou com a dívida lá no Serasa. Me converti. Estou devendo no banco lá, estou no negativo. Adianta pegar a toalhinha do apóstolo e colocar na porta do banco que o seu vai sumir lá o que você está devendo? Porque se fizer isso, irmãos, me arruma uma toalha dessa. Que eu estou precisando do enxoval completo. Será que Jesus vai fazer sumir a nossa dívida no banco? Ou Jesus vai aparecer para nós e vai dizer assim, que tal você tomar vergonha nessa sua cara? E organizar suas finanças e pagar suas contas? Sua bênção. E você vai dizer assim, amém. Aquilo que nós podemos fazer, Jesus fará por nós? É claro que não fará, irmãos. Libertação não é passe. Libertação não é mandinga. Libertação não é gênio da lâmpada que esfrega e aí aparece lá o gênio que vai resolver nossos problemas. Libertação é alinhar nossa vida com a palavra de Deus. Aí você vai lá e paga aquela dívida. Quando você paga aquela dívida, pelo menos antigamente era assim, quando você pagava aquela dívida, ainda não estava resolvido. Você precisava procurar o órgão que colocou o seu nome lá, e lá para dar baixa. Era ou não era? Não sei, pastor.
Deus te perdoe por isso. Aí você tinha que ir lá da baixa, né? Daí você tinha que ir lá da baixa. Então, às vezes é assim, ó. Houve uma coisa na sua vida, uma situação na sua história que foi terrível. Vamos pegar aqui uma situação muito ruim. Uma situação que é muito comum, ruim, mas comum. Um abuso sexual. Então você sofreu um abuso sexual, homem ou mulher. Vamos supor que foi uma mulher. Aí essa mulher vai entender o sexo como algo sujo, algo ruim, porque ela foi abusada, ela foi destruída na sua identidade, a sua identidade sexual foi deformada. E aí ela casa, ela vai se relacionar com o marido, ela ainda lembra daquela experiência, mas aquela mulher ainda não tinha se convertido. Aí de repente essa mulher se converte, e ela perdoa aquele agressor, e a injustiça que ela sofreu, que aquela lama que estava sobre ela, é lavada pelo sangue de Jesus. Aquela mulher é purificada pelo sangue, aquela mulher é refeita na sua identidade. E aí ela está liberta. Mas na hora que ela vai chegar lá para ter relação com o seu marido, quem é que vai chegar junto dela e vai dizer assim: isso aí é um lixo, isso é horrível, isso não é bom? Quem que vai chegar para buzinar na orelha dela? Sim, irmãos, o lapeta. O lapeta é que vai aparecer lá para ela, lá na mente dela, e vai dizer assim: não funcionou, isso ainda é ruim. Então, a libertação precisa ser mantida em dois sentidos. Primeiro, você já é livre, você já foi perdoado, aquela situação já foi resolvida, mas o diabo vai vir dizer assim: não resolveu, não é bem assim, você ainda não presta, você ainda é um fraco, você ainda é um ferido, você ainda é um miserável, você ainda é um covarde, você ainda é um fracassado, você ainda é um banana, você ainda é um miserável. E aí você vai ter que se levantar e vai dizer assim: cale a boca em nome de Jesus, eu sou filho, eu sou amado, eu já venci com Cristo, eu vou prosperar nessa área, eu vou avançar nessa área. Vai exigir para manter a liberdade o que então? Um posicionamento da sua identidade, e você vai ter que passar por cima do que sente, e você vai ter que decidir viver por aquilo que você crê, e o que você sente aponta para um lado, puxa para um lado, o que você crê puxa você para o outro lado, e existe uma tensão ali, mas você vai ter que aliviar essa tensão dizendo assim: agora já chega disso, eu sou o que o meu pai diz que eu sou, e é papo final, acabou, está resolvido. Só a parte. A outra parte é que você foi lá, pagou a sua dívida, foi livre, mas depois você não se cuidou, você vacilou, você ficou devendo de novo, você vai parar de novo aonde? Lá no SPC, lá no CEPROC, lá no Serasa, de novo. E de novo você vai ter que voltar na presença do Pai, pedir perdão de novo daquela área, para que você tenha o nome retirado daquele lugar, vamos supor, do SPC, que a gente está fazendo aqui uma alegoria, um jeito de você entender mais fácil, e aí você vai ter que retirar o seu nome de novo para você ficar livre de novo. Então Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo vos libertou, não volte mais para o jugo do pecado. Então a liberdade precisa ser mantida. Uma vez livre, sempre livre? Não. As pessoas libertas têm plenas condições de andar pela fé, guiadas pelo Espírito Santo, não cedendo aos desejos da carne. Eu participo da libertação vencendo a batalha pela sua mente. A guerra é com a nossa mente, o centro de controle de tudo que pensamos e de tudo que fazemos. Eu participo da libertação? Preciso dizer para você uma coisa: quando você está fazendo um mapeamento espiritual com alguém, e você entende que você vai fazer a libertação dessa pessoa, já deu errado, você não vai. Quando você coloca a pessoa sentada e você é o ministrador e a pessoa fica passiva, não funcionou. Na verdade, quando você faz isso, você está criando um dependente. Senta aí que eu vou fazer. Senta aí que eu vou resolver. Deixa comigo. Não funciona assim. Nós pedimos a presença de Jesus
mas nós precisamos levar a pessoa a participar do processo de libertação dela. Por isso que nós não fazemos mapeamento espiritual com quem não é crente. Porque quem não é crente não tem uma aliança com Cristo. Nós não fazemos mapeamento espiritual com quem não foi discipulado. Por quê? Porque quem não tem fundamentação, alicerce e raiz na palavra, não vai conseguir resistir ao diabo e aos seus ardis. Quando ele vier oprimir, quando ele vier para cima, você não tem resposta para dar. Aí tem que ligar para alguém. Pelo amor de Deus, vem me ajudar. Quando nós fazemos um mapeamento que a pessoa precisa ficar nos ligando, falhamos. Erramos o processo. Precisamos voltar e fazer de novo e fazer direito. Então, a parte do mapeamento, do questionário, ela só pode vir depois do discipulado, irmãos. A pessoa precisa saber quem ela é em Cristo. A pessoa precisa saber que a identidade e a autoridade que ela tem em Cristo, antes de fazer o enfrentamento. Amém até aqui? Amém. Irmãos, estão com alguma dúvida? Processo de reeducação. Eu vou dar um exemplo. A pessoa que já estava presa, ela já estava cativa. A Bíblia vai dizer que tinha uma mulher que estava encurvada há quantos anos, irmãos? 18 anos encurvada. Aquela mulher estava acostumada a olhar o tempo todo para o chão, para baixo. Aquela mulher estava encurvada, a Bíblia vai dizer que ela estava encurvada porque Satanás mantinha aquela mulher presa. Mas aquela mulher estava na sinagoga, aquela mulher ia aos cultos, aquela mulher estava na igreja. E estava presa pelo diabo. Pessoas que estão frequentando as igrejas podem estar como esta mulher. Vem à igreja, frequenta os cultos, ouve a palavra e continua cativa. O problema é que aquela mulher, aquele dia, foi num culto em que o pregador não era um pregador normal. Naquele culto, quem estava pregando a palavra era o Senhor Jesus. Naquele culto, Satanás não teria nenhuma chance de manter aquela mulher mais presa. E Jesus vai dizer assim: não convém que eu solte da prisão de Satanás esta mulher que há 18 anos está presa. Quando ele fala 18 anos que ela está presa, essa informação é para quem? Para quem essa informação, irmãos? É para os sacerdotes? Então vamos fazer, letra A. Esta informação é para os sacerdotes. Letra B. Esta informação é para as pessoas que estavam com ela no culto. Letra C. Esta informação é para as amigas dela que estavam ali perto. Não. Letra D. Esta informação é para ela. Esta informação é para ela. Quando Jesus diz assim: não convém que eu solte da prisão essa mulher que há 18 anos está cativa por Satanás, quando ele fala 18 anos, o que acontece na cabeça daquela mulher? Para onde ela volta? Ela volta para o dia que ela foi presa. Ela lembra. Quando Jesus fala 18 anos, ele traz na memória dela: olha, foi isso aqui que te aprisionou. Você está encurvada há 18 anos, preso de Satanás, por causa disso aqui, ó. E aí Jesus vai dizer assim, ordenando ela que ela fique em pé. E você vai reparar depois no texto que quando ele ordena que ela fique em pé, ela não fica. Mas quando ele impõe a mão sobre ela, ela fica. E o que a gente pode entender disso, irmãos? A gente pode entender disso que, além de você dar uma palavra de ordem para que Satanás deixe uma pessoa, que Satanás saia da vida daquela pessoa, ao mesmo tempo, será que aquela mulher não precisava de um abraço? Não precisava também de ser curada nas suas emoções? É só mandar o demônio embora? E como é que ficam as emoções da pessoa? A mulher lá que apanhou, sofreu cenas de violência, apanhou dentro de casa do marido um monte, ou teve um filho que deu muito trabalho para ela, que foi para as drogas, que foi rebelde, que foi embora.
mas de repente esse filho volta, Deus liberta, o coração daquela mulher automaticamente vai ficar bom, ou as emoções daquela mulher foram danificadas pelo sofrimento? As emoções foram danificadas pelo sofrimento. E Jesus, quando Ele está tocando na gente, Ele não precisaria fazer isso para que a mulher endireitasse. Mas o toque significa compaixão, graça, misericórdia. O toque significa eu amo você. Eu não só estou expulsando o diabo, mas eu estou dizendo que eu amo você. Eu amo você em Cristo. Eu quero abraçar você e dizer que o seu processo de cura já começou. E que nesse processo você vai ser totalmente curado em nome de Jesus. Veja que diferença. Porque os libertadores correm o risco de entrar no automático e sair libertando a rodo, expulsando a rodo. Mas não tem mais amor, mas não tem mais compaixão, não tem mais misericórdia. Isso pode acontecer com a gente, irmãos. Então Jesus, Ele tem compaixão. Ele olha para a gente e Ele quer nos abraçar, Ele quer dar um colo para a gente, Ele quer nos ajudar. Quando Jesus olha para você, para sua família, para sua casa, Ele não quer só dar uma palavra de comando no mundo espiritual que imediatamente será obedecida, mas Ele também quer olhar nos nossos olhos e dizer, olha, eu amo você, eu estou com você, eu nunca vou te deixar, tenha paz. Aí Ele diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, se formos fazer isso com as pessoas, precisamos amar as pessoas. Sabe por quê? Porque senão a gente desiste delas. E aí, se você for começar um processo de libertação para largar no meio, olha, de todo coração, não comece. Nem faça. Não faça por fazer. E não use ninguém como seu cobaia. Eu aprendi um negócio na libertação lá. Tem um irmão lá, um irmão capenga pra caramba. Vou chamar ele para fazer uns testes nele, ver se, né? Vamos ver o que vai dar, vamos fazer. Misericórdia, irmão. Você que precisa de libertação. Então o que deve nos mover sempre é o amor. A Bíblia diz que o amor nunca falha. Todas as outras coisas falharão, mas o amor nunca falha. Apóstolo Paulo vai dizer que da fé, da esperança e do amor, é isso? Fé, esperança e amor, tá certo? Aquela que permanece, qual é? É o amor. Ou fé, caridade, amor. É o amor. Porque quando você for para o céu, você vai precisar de fé? Você vai precisar de esperança ou a caridade vai resolver alguma coisa? A única coisa que você leva para o céu, desses três, é o amor. É a única que vai com você para o céu. Pois é o maior. É um negócio que nós fazemos na terra e levamos conosco para o céu. Então, deixa de amar. Às vezes um abraço cheio de amor de Deus talvez possa libertar uma pessoa. Já ouvi casos de pessoas que foram libertas com um abraço de amor. E é isso que aquela pessoa precisava. Então deixa o Espírito Santo te usar. Amém? Amém? Então ali, a reeducação. Então nós temos reeducação 80%, regeneração 10%, libertação. Olha aí, ó, o questionário de libertação vale quanto aqui na conta? 10%, irmãos. E daí quando a gente acha que a gente fez o questionário todo, terminou 10%. Nossa, pastor, que desafio, mas o que aconteceu? O que tem que fazer ainda? Que trabalheira é essa aí que vai vir agora? O nome disso se chama reeducação. Irmãos, isso é a coisa mais difícil no processo de libertação. Quer ver? Exemplo do dia a dia. Mulheres. Homem não vai dar nem bola para isso. Mulheres. Mulheres fazem regime. Misericórdia, pastor. Comem batata doce.
come, como é que é, chá de hibisco, chá preto, chá verde, chá vermelho, chá de cavalinha. Entendeu? Se a cavalinha engordar, é chá de cavalinha diet. Entendeu? Mulher tem esse negócio. Elas fazem uns negócios feios, fica aquele pódio, aquele negócio feio. E de manhã ela falam assim para ela, ó, se você tomar um gole disso, você vai emagrecer, irmã? Ela não quer nem saber se aquele negócio fede, ela tampa o nariz assim, ó, e vira 5 litrão para dentro e fala assim, é nóis! Vamos emagrecer! Mas por que ela faz isso? Porque ela tá lá com aquelas calças dela que não consegue mais fechar os botões, e ela fala assim, eu me recuso a comprar calça mais larga, eu não admito isso na minha vida, e eu me recuso, eu nem tenho nem dinheiro para comprar essas coisas, eu vou emagrecer. E aí ela pega, e aí tem vários tipos de dieta, não tem? Vários tipos de dieta. Os homens fazem o jejum do Daniel. Comem tudo, menos o Daniel. Entendeu? É o jejum do Daniel. Esse é o jejum dos homens. Nós temos essa receita. Mas as mulheres não, as mulheres levam a sério esse negócio aí. Então, na reeducação, veja como é que é difícil. Veja como é que é difícil. Na reeducação, então, essa pessoa, e eu estou usando a figura da mulher, só brincando, porque tem mais, né? Não tem nada a ver. Mas daí a mulher faz a dieta. E aí ela dá aquela pegada inicial, porque também a mulher está olhando a outra que também está fazendo a dieta. E ela está vendo que a outra está afinando, ela diz, mas meu Deus do céu, que eu vou perder para sair. Eu amo ela em Cristo, mas também não é assim. E daí tem aquele lance da competição um pouco, e aí você tem as pessoas do seu grupo, né, e mulheres são assim, elas não, antes de elas conversar, elas chegam, a bolsa conversa primeiro com a bolsa da outra, a sapatilha conversa com a sapatilha, porque elas já dão uma olhada assim, ó, e já falam assim, custou 500, custou 700, elas já sabem até quanto custa. E aí tem essa pegada das competições aí no meio evangélico também. E a pessoa quer o quê? Emagrecer. No começo funciona? No começo funciona. Por quê? Porque ela está focada, fala assim, não, isso aqui eu vou fazer porque isso aqui é importante, então eu estou decidida e agora eu vou fazer a dieta e faz a dieta. Dá aquela emagrecida. Dá aquela afinada, não é? Fica mais fina que assobio de papudo. Fica fininha. Mas aí o que acontece? Logo assim em seguida. Aí chega uma pessoa e fala assim, vamos pedir uma pizza hoje? Diz assim, hoje? É o tentador. Ah, mas olha gente, estou de dieta, então é o seguinte, vou comer só um pedacinho de calabresa, só um pedacinho de quatro queijos, só um pedacinho de banana, só um pedacinho do pudim, só um pedacinho do sorvete, só num pedacinho. Aí ela fica, daí depois que ela terminou de comer, que ela já saciou, ela coloca a mão na cabeça e fala assim, meu Deus do céu, quem faz academia ainda é pior. É pior. Porque quem faz academia, a pessoa faz academia, está na academia, corre 5 quilômetros. Corre 5 quilômetros. Quanto queimou? 380, 400 calorias. Aí, olha lá, come uma pizza. Quanto engordou? 2.000 e poucas calorias. Aí você fala, meu Deus, eu vou ter que voltar naquela esteira amanhã, vou ter que passar o dia. Você entendeu? O peso que tem. Você nunca passou por isso. Mas é brabo. E aí você vai naquilo que o pessoal chama de efeito sanfona. Sanfona. A minha esposa, fazendo um parênteses aqui, e vai ficar no vídeo, a minha esposa falava assim, ai amor, como é que pode, né, essas pessoas no efeito estufa? Falei, o quê? Efeito estufa. Eu falei, como assim? Como fica estufada? Eu falei, não amor, é efeito sanfona, o benção. Você precisa de libertação na língua portuguesa. Efeito sanfona. E aí você, efeito estufa, né? Da onde que tirou? Efeito sanfona. E aí agora aplicação no mundo espiritual. Aplicação prática. Você está se reeducando, alinhando sua vida com a palavra de Deus. Você está levando a sério.
Você falou assim, esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Aí você vai e começa. E lê um capítulo, lê dois, ali ele lê até mais do que devia naquele dia. E vai, daqui a pouco você lê menos, daqui a pouco você fala assim, amanhã eu vou ler o que eu não li da ontem. Aí passa uma semana e você fala, não, deixa comigo, porque vai ter um feriado aí, e nesse feriado vai ser a maratona em Neemias, maratona em Salmo. Passa, quando você vê, você parou de ler a Bíblia. Você fala assim, não, agora esse aqui eu vou dar uma pegada na oração aqui, eu vou participar do pessoal da intercessão, e aquelas intercessoras vão ver o que é uma língua de maçarico, elas vão ver o que é uma garganta de brasa, elas vão ver o que é uma canela de fogo, porque agora eu vou entrar na intercessão, e eles vão ver que eu vou engolir o Espírito Santo com pena e tudo, e eu vou sair aí, entendeu? Espiritual. Mas aí, irmãos, quanto tempo dura? Aí você começou bem, mas aí você não continuou. E na reeducação é a coisa mais difícil no processo de libertação por causa disso. A gente começa bem, aí começa animado, e começa determinado, a gente fala, agora vai! Mas daqui a pouco começa a descambar. Onde erramos aí? Ou melhor, deixa eu fazer uma outra pergunta. Como resolver este problema? Como resolver este problema? Porque isso é um fato. Não é, irmãos? Isso é um fato consumado, tanto na área de libertação, quanto na área do emagrecimento. Isso é fato consumado. Então, agora nós temos que arrumar solução. A gente já falou do problema. Como que resolve? Como você acha que isso resolve? Você está preso na área financeira. E aí você toma uma decisão. E pega uma unção do pastor Osni. E na unção do pastor Osni você fala assim, dá os cartões tudo aqui. Quebra esses cartão. Amém? Organiza as finanças. Amém? Como é que mantém isso? Como é que você sustenta uma decisão acertada que você tomou? Então veja, no mapeamento espiritual, na reeducação, para que a pessoa continue livre, ela vai precisar prestar contas. Prestação de contas. Irmãos, se nós não prestarmos contas, a gente volta de novo naquele lugar. Então é assim, está fazendo o mapeamento, a pessoa fez as renúncias, a pessoa foi liberta, aí você libera ela e fala assim, vai com Deus, você já está livre, você já está liberto, você já está resolvido. Agora você pode ir em paz, irmãos. Deus era a sua vida, seu deserto virou manancial, entendeu? Você é uma árvore que agora vai dar fruto o ano inteiro, suas folhas nunca vai cair, vai ficar tudo verdinho, você é uma bênção de Jesus, vai na paz. Dá uns 3 meses, o irmão está lá, tudo cheio de lama. O que faltou aí? Acompanhamento, prestação de contas. É por isso, irmãos, que a célula é uma bênção nesse sentido. É por isso que um discipulador, uma pessoa amiga, é uma bênção nesse sentido. Uma pessoa que você vai prestar contas. Mas se for, por exemplo, o pastor que faz o processo, então você vai ter que marcar de voltar algumas vezes. Por isso que o ideal de um processo de mapeamento é que o mapeamento seja feito na igreja que você frequenta. Porque se ele for feito na igreja que você frequenta, qual é a dificuldade que você vai ter de fazer um acompanhamento? Não é muito menor? Você está vendo a pessoa. Agora eu vou lá no fulano de tal, que fica lá em Brasília, que ninguém me conhece, e eu vou lá lavar toda a minha roupa suja, porque muitos crentes são assim, e aí eu vou lá e tomo aquele banhão, e hidro, e tudo, e piscina térmica, e shampoo, e esfregão, e chapinha, e maquiagem, unha, depilação, laser, tudo. Drenagem, tudo. E aí voltam todos lindos e formosos. As mulheres que têm experiência sabem quanto tempo dura a maquiagem. Quanto tempo dura a chapinha, irmã? Tem que dormir de touca para fazer ela render.
Quanto tempo dura esses negócios? Não dura. Se não fizer manutenção, não dura. Então tem que fazer manutenção. E aqui é o difícil. Por que eu estou insistindo aqui? Porque se errarmos aqui, vamos perder todo o trabalho. Sem acompanhamento, iremos perder tudo que fizemos. Então, reeducação, 80%. Vamos falar um pouquinho mais sobre reeducação. Reeducação visa construir um caráter de obediência em áreas que tínhamos uma história de pecados e derrotas. Essa é, sem dúvidas, a parte mais trabalhosa. O maior desafio reside aqui na reeducação da identidade, quem sou, na reintegração da personalidade, no desengessamento da alma, mudanças de hábitos, abandonos de vícios, etc. O processo de libertação, quando ignora a reeducação da alma, torna-se irresponsável e ineficaz. A gente tem que pensar assim. Adianta ir num culto. Ah, pastor, tem um culto aí que tem um pastor fazendo aí, ó. Que a gente chega lá, as pessoas entram nas cadeiras, ele já olha e fala assim, você aí, ó. Sai dela em nome de Jesus. E a pessoa ficou endemoniada, o demônio saiu, a pessoa foi liberta. Irmãos, com todo respeito, isso não é libertação. Expulsão de demônios é expulsão de demônios. Libertação é mais amplo. Porque não adianta nada expulsar o demônio de uma pessoa se ela não se reeducar e não se alinhar com a palavra. Isso não vai adiantar de nada. Então não adianta procurar lá o culto poderoso, onde tem um monte de manifestação, onde tem um show pirotécnico, se as pessoas não pagarem o preço de caminhar com você, resolver, acompanhar, até que você se mantenha livre. Porque é muito convidativo aquilo que aos olhos, assim, aparece. As manifestações, aquele movimento. Isso é muito convidativo. Eu não digo que isso está errado, mas está incompleto. O processo de libertação, então, quando ignora a reeducação da alma, torna-se irresponsável e ineficaz. Precisa fazer o processo todo.